Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, a gente voltou ontem de viagem e o acampamento foi uma bênção com os adolescentes. A gente teve adolescentes ali, gente, desde 11 anos até 18. E é tão lindo a gente ver adolescentes de 11 anos se rendendo ao Senhor, aceitando a Jesus, tendo vidas transformadas, sendo movidos à oração, à adoração, né? E levantando propósitos no Senhor de levar Jesus em suas escolas, de serem de fato discípulos de Jesus, abrindo mão, né, das suas paixões humanas, dos seus desejos, né, que vão contra a palavra do Senhor. É muito lindo a gente ver. E agora nós temos o desafio, né, de acompanhar esses adolescentes, de assisti-los em suas lutas diárias, ali na escola e tudo mais. E durante esse tempo eu fiz o jejum no acampamento, né, mas eu só tirei uma refeição, não consegui tirar mais refeições ali. Então, assim, estou seguindo aqui com o jejum e a oração dentro dos propósitos que a gente tem colocado. E assim, a gente volta muito feliz, assim, sabe? De ver realmente que as coisas continuam acontecendo em meio a uma geração que não tem proclamado ao reino de Deus, né? Em meio a uma geração, uma sociedade que tem dificuldade em adorar a Deus, né? E não é só uma geração e uma sociedade, mas desde que o pecado caiu no mundo, né, pessoal? Então hoje nós vamos falar, que estamos indo para o nosso 7º dia, e nós vamos ler Daniel 3, de 1 a 18, tá bom? E temos algumas reflexões aí, então dividi esse capítulo com esses 18 versículos, tá bom? Vamos lá? Vamos ler? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Presta atenção, gente. Vamos continuar. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha que interessante. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então ele chamou todo mundo e todo mundo foi, certo? E nisto, no 4, e nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Eu tô usando, gente, a versão Almeida revisada, tá bom? Que eu acho que ela é melhor pra gente entender melhor o texto. Mas vocês veem que eu fico um pouco, parece que eu tô com ai, eu tô aqui, eu tô rouca ainda, então fica difícil a leitura, mas vamos lá. Que são palavras um vocabulário um pouco mais difícil, né? Mas que eu tô acostumada a ler na versão NVI, a Bíblia normalmente. E vamos lá. O 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, do cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Parou. Então, gente, eu quero parar aqui para a gente pensar. Primeiro, nessa questão do Nabucodonosor, nesse versículo 1, né? Que é o que? Ele fez uma imagem de ouro. Gente, a gente acabou de ver aqui no 6º dia do nosso jejum, no capítulo 2, que Daniel tinha interpretado o sonho de todos os sábios
E o que Nabucodonosor fez no final? Não, que Deus é esse, né? Ele estava abrindo mão dos deuses dele. Só que aqui, quando ele faz essa imagem, a gente percebe que foi o quê? Há 15 anos, mais ou menos, atrás, essa estátua... Não, 15 anos não, desculpa. Foi mais ou menos no 18º ano do reinado do rei, aqui do Nabucodonosor, que ele levantou essa imagem. Então a gente começa a perceber algumas coisas importantes aqui e que os amigos e Daniel estavam ali na Babilônia há cerca mais ou menos de 20 anos já, quando essa estátua é levantada, entendem? E fazia 15 anos que Daniel tinha interpretado. Então imagina, fazia 15 anos que Daniel tinha interpretado aquele sonho. Nesses 15 anos, então eles vinham governando, porque Daniel foi levantado, né, como primeiro-ministro, e os seus amigos também foram colocados em cargos importantes sob a direção de Daniel. Então, assim, durante esses 15 anos eles estavam governando Babilônia. Só que eles estavam ali governando Babilônia na conduta, né, ali seguindo ao Senhor. E, ok. Só que o que nós percebemos, né, e eu acho que é importante é que a gente olhar para isso, né, que nos mostra que passando todos esses anos, após o sonho e a interpretação e ter revelado o poder do Senhor para o rei, isso mostra que não houve uma mudança verdadeira no coração do Nabucodonosor, entendeu? Então, o que nos mostra? Que o coração humano, gente, está ligado ao pecado, à idolatria. E se de fato não há um novo nascimento, né? Nenhuma situação de poder, de manifestação de sobrenatural e de maravilhas vai mudar o coração do homem. Isso é importante a gente parar para pensar. Entende? Porque precisa haver uma mudança, um culto racional ao Senhor, né? Então, a gente percebe aqui que, além disso, ele começa a exigir essa adoração, chamando essas pessoas, né? Esses representantes, essas autoridades para a época muito importantes, para eles adorarem, né? Essa imagem. Ele chama e detalhe, essas autoridades vão até o local para essa consagração aqui no versículo 3. Né, no versículo 3 aqui, na parte B, que fala para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, estavam em pé diante da imagem que ele havia levantado. Então estavam todos ali, entendem? E no 4 ele ainda fala, ordena-se a todos os povos, nações e homens de todas as línguas. Então assim, ele não estava satisfeito apenas com aqueles, ele queria todo mundo na frente daquela imagem. E no 5 fala, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, né? Então, assim, o que tem que fazer? Na parte B do 5 fala, se prostrar e adorar aquela imagem de ouro que ele mandou fazer, né? E detalhe, e aí eu vejo como Satanás, ele é sujo, né? Que no 6 fala o quê? Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado à fornalha. A fornalha. Então, assim, é interessante que a gente para pensar aqui o quanto Satanás, gente, assim, não somente exige adoração de várias maneiras, aqui no caso era uma estátua de ouro, entendeu? E outros tipos de adoração que Satanás exige, sabe? Como também ele castiga aqueles que não o adoram, né? E que no fato o texto mostra o quê? Que era a cova dos leões, certo? Então, apenas alguns naquela época recusaram a se dobrar, porque todas as autoridades foram trazidas para adorar aquela estátua, mas os judeus se recusaram a se adorar. E é interessante que aqui na Bíblia é citado Sadraque, Mesaque e Abednego aqui nessa passagem, né? Por quê? Porque eles foram denunciados. Mas se a gente for pegar pela história, tinham outros judeus que também que não quiseram se dobrar, mas é porque eles eram referências, entendeu? E eles eram autoridades local e que eles não se dobraram, então eles foram denunciados, entendem? Então assim, que a gente possa lembrar desse fator histórico, né? A história nos mostra aí esse tempo que eu falei de 15 anos depois do sonho. Então, poxa, 15 anos, gente, já dá para perceber se a pessoa houve mudança de vida numa pessoa ou não, né? Numa conduta, se houve um novo nascimento ou não e tudo mais. Então a gente percebe que não houve. Então vamos lá para o versículo 7 para a gente continuar nossa leitura. Portanto,
quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ainda havia levantado. 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. 9. Disseram ao rei Nabucodonosor, o rei vive eternamente. O 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Olha, né, aqui a denúncia acontecendo. 11. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. 12. Há alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram acaso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. A denúncia acontecendo. 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxessem esses homens perante ao rei. 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, o Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não serves aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Aqui, Nabucodonosor, o rei estava questionando os três, se era verdade. Então, olha lá, ó a pergunta no 14. Vós não serve aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Olha o 15. Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, postrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serem no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, assim, gente, o ego de Nabucodonosor estava assim, super inflado, né? Inflado nele e nos deuses dele, né? Então, assim, que é essa última pergunta que ele faz. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Né? Quem esse rei pensa que é perto do nosso Deus, né, gente? No 16, olha a posição dos três. 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Galera, eles se negaram a responder. No 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Gente, então vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. O que acontece aqui? Primeiro, eles não respondem ao questionamento do Nabucodonosor, eles se negam a responder. No 16. Quanto a isto, não necessitamos te responder. Ponto final. 17. Eles dizem quem é o Deus deles, em quem eles estão crendo. O que eles falam? Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Eles estavam aqui, gente, crendo totalmente em Deus. Quer Deus ou não, a gente vai seguir a vontade de Deus. A gente vai obedecer a Deus. 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Então eles estavam avisando, nós não vamos servir aos seus deuses. Nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Então aqui a gente percebe, gente, que primeiro, né, havia uma desobediência dos homens daquela época, né, perante o quê? Ao ego daquele rei. Então, os judeus estavam desobedecendo ao rei, em adorar aos deuses deles, né? E eles chamam esses homens do quê? Eles estavam o quê? Sob a direção de Daniel. Olha que interessante como passa por isso. Então, assim, essas pessoas que estavam denunciando, além de denunciar, falaram, então, aquele lá, né?
São os 3 que estão abaixo de quem? De Daniel. E eu acho interessante que nesse momento que o rei começa a questionar os 3, né, a gente vê que a resposta que eles levam é sim ou não. Não existe um meio termo nessa resposta. É ou adora ou não adora. Entende? Então, assim, eu vejo que em algum momento, né, eles mostram aqui para o rei que em algum momento ele veria quem é o Deus deles, né, e que eles estavam ali dispostos, gente, a morrer, entende? Se o Deus deles quisesse que eles morressem, eles iam morrer. É interessante a gente pensar nisso, né? A posição deles de não dar resposta ao rei mostra que isso não estava aberto a discussão nenhuma para o rei. Eles já estavam decididos a morrer na fornalha pelo nome do Deus deles. Eles estavam decididos a isso. Mas eles estavam, o quê? Porque se fosse a vontade do quê? Do Deus deles. É interessante a gente ver aqui também que eles não têm certeza sobre Deus livrar ou não, né? E se ele, né, que esse versículo aqui, ó, eu vou repetir aqui, ó, o 17. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos. Então, assim, eles não tinham certeza que Deus ia livrar deles, entendeu? Em algumas passagens tá e se. E aqui na minha passagem, eu acho que o e se tá na NVI. E esse quer livrar-nos tá no ARA, que é a Almeida revisada. Entendeu? Que tá o quê? Quer livrar-nos. Então, assim, queridos, nós não estamos nas mãos dos seus deuses. Nós sabemos no nome de quem nós estamos servindo. Né? Eu acho interessante aqui esse posicionamento. Então, aqui que a gente possa ver, né, é que eles não tinham essa resposta certa no coração deles, mas eles estavam confiando em Deus, eles estavam dispostos a continuar obedecendo a Deus, a não abrir mão, gente, para pecar, porque eles poderiam muito bem ali pecar, entendeu? Mas não, eles não quiseram abrir mão por pecado, né? Eles não estavam agindo no campo da presunção, eles de fato estavam confiando em Deus, né? Bom, diante dessa passagem, diante dessas, né, dessas questões que a gente está trazendo aqui, o que nos leva a orar, né? O que nos leva a orar pelos nossos jovens e adolescentes, né? Que temos aí, que tem estado, né, com a gente, e não só com a gente, mas acredito que como geral mesmo, né? O que nós precisamos orar por essa geração de jovens e adolescentes, né? Onde nós estamos presentes, onde que isso também sirva para nós, né? Que nós, como pessoas, né, que faz parte dessa sociedade terrena, né, que nós não nos prostremos, queridos, que nós possamos não nos prostrar a filosofias vãs. Naquela época era uma imagem de ouro, né? Aqui a gente tem pessoas que ainda adoram a imagens, a gente vê pessoas adorando a pactos, a coisas às vezes com seus amigos, que você coloca isso acima de Deus, essa relação acima de Deus, tudo isso é idolatria. Né? E assim, a gente precisa lembrar que o nosso coração ele foi feito para adorar. O nosso coração ele foi feito para adorar algo. Só que ele foi feito para adorar algo que é Deus, o nosso Senhor, adorar a Jesus. É isso, o nosso Criador. Foi para isso que o nosso coração foi criado. Porém, quando nós não conhecemos a Jesus, quando nós não temos o novo nascimento em Deus, nós vamos adorar outras coisas. Podemos adorar a estátua de ouro, como aconteceu com esse povo. Nós podemos adorar as filosofias vãs. E por que que hoje eu coloquei como motivo de oração filosofias vãs? Vãs. Por quê? Porque são filosofias que não estão de acordo com a palavra do Senhor. São filosofias que hoje têm minado a nossa mente, minado quem somos em Cristo, e nós temos perdido a nossa identidade como filhos. E às vezes tem impedido que o evangelho tenha sido falado em meio a lugares onde até pode ser falado o evangelho. Né? E às vezes a mente de alguns filhos de Deus, as nossas mentes às vezes ficam cauterizadas nessa filosofia, às vezes já tendo ouvido falar de Jesus. Então, que de fato nós oremos aqui junto para que nós não nos prostremos para essas filosofias, para as nossas religiosidades, né? Então, nós vamos levantar o clamor sobre isso.
e que de fato, né, que a gente possa obedecer e confiar no Senhor, mesmo em meio às pressões ao nosso redor, que a gente não abrir mão para o pecado, pessoal. Não vamos abrir mão para o pecado. Vamos nos manter em santidade. Vamos nos manter num coração de arrependimento, num coração rendido ao Senhor, num coração onde clama pela presença do Senhor, onde apenas Ele nos limpa e nos livra de todo pecado. Né? Apenas por Ele, através do Espírito Santo, que nós conseguimos seguir nesse processo. Que a gente possa orar também especificamente pelos líderes da ação jovem, né? Por quê? Para que eles permaneçam. A gente sabe que essa jovem é uma competição, mas antes dela ser uma competição, ela nos ensina a servir ao próximo e a testemunhar Jesus na vida das pessoas. A gente possa lembrar disso. Essa é a grande motivação da ação jovem. Então, que a gente possa permanecer, por mais que haja uma competição, mas que a gente permaneça, né, realmente ligado ao verdadeiro motivo da gente estar mobilizando adolescentes e jovens a fazer visitas, a fazer evangelismos, né, a falar de Jesus, a fazer doações de sangue, a ajudar alguém que precisa de algo em sua casa. Então, assim, que a gente possa, que for pegar as doações, os brinquedos, as roupas, que a gente lembre, né, dessa conduta, que o nosso coração esteja ligado à verdadeira motivação, que a pressão do estresse ali durante esse mês não faça os líderes, né, abrir mão do que nos motiva durante esse mês. Amém? E eu oro também, né, pela reconciliação, porque a gente sabe que às vezes, né, há discussões e tudo mais, então que a gente possa lembrar que o nosso Deus é um Deus gracioso e misericordioso e que isso possa estar também em nosso meio e presente. Amém, gente? Então que a gente realmente possa levar isso aos nossos corações, tá bom? Um grande beijo. Não era para ter dado tudo isso, mas acho que eu compartilhei um pouquinho aí também do acampamento e acabou se estendendo um pouquinho, tá bom? Um grande beijo, pessoal. Deus abençoe. Ótimo jejum e tempo com Deus para todos. Beijão.